Eu os convido a abrirem a palavra do Senhor em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós iremos ler dos versículos 22 a versículo 25. Nós iremos ler também o versículo de número 1 do capítulo 4 também. O capítulo de número 3, 22 até o 4, 1. Assim diz a palavra do Senhor: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Irmãos, aqui a palavra do Senhor, ela começa, esse texto, ele começa com uma palavrinha aqui, que ela muitas vezes é mal compreendida. O versículo de número 22, que abre essa parte da exposição, ele usa a palavra aqui no português servos. Irmãos, quando nós vamos para o grego, a ideia da palavra servo, ela é a mesma palavra para escravos. E as pessoas muitas vezes confundem como que quando está escrito servo, seriam meros trabalhadores. Na verdade, não. Os meros trabalhadores são chamados de trabalhadores, ou até mesmo de jornaleiros. Não aquele que sai jogando jornal, apesar que hoje em dia nem tem mais isso, né? Mas na época, eu lembro que quando eu era adolescente eu cheguei a vender jornal. Cheguei a vender jornal por mais ou menos uns 3 meses aí, né? Não deu certo, aí eu parei de vender jornal. Mas era sair de casa em casa batendo, quer comprar jornal. Não é esse jornaleiro. Jornaleiro é aquele que trabalhava por jornada. Então ele começava de manhã e ia até o final da tarde trabalhando. Então a Escritura, quando ele quer tratar sobre trabalhadores, ele vai falar destas pessoas. Agora, quando ele fala que servos, usando a palavra utilizada aqui, ele está falando de escravos. E quando nós olhamos para isso, irmãos, a respeito da instrução que Paulo está dando aqui com relação a esse tipo de pessoa, nós podemos olhar para a nossa história, talvez nós não tenhamos assim tanta familiaridade com relação a essa questão de escravos. Nós vamos ter um trabalho, por exemplo, lá no Quilombo, né, do Cambuí. Não sei por que eu quero sempre falar Camburi, então falei certo. Camburi, lá em Ubatuba. E os quilombolas, eles são descendentes de escravos. Eles são descendentes de escravos. Muitos acham que quilombolas, eles são descendentes de índios. Não, é descendente de escravos. Irmãos, a história da humanidade, segundo alguns aí, nós temos pouco mais de 6.000 anos, ou talvez chegando aí próximo de 7.000 anos. Tivemos mais tempo nessa história. Talvez aí quase 6.000 ou 6.000 anos de escravidão. E pouquíssimo tempo sem escravidão. E quando nós olhamos, por exemplo, para essa questão de escravidão, nós olhamos, por exemplo, Deus quando ele institui ali o povo dele, ele liberta o povo dele e passa leis para o povo, Uma das leis civis estava relacionada à questão do escravo. O escravo ele tinha direitos, principalmente o escravo que era israelita, o israelita que se vendia como escravo, seja por ter dívidas astronômicas, dívidas que não conseguiria pagar, ele iria chegar à miséria, e para ele não mendigar, ele pegava e se vendia como escravo para um outro israelita. E aí tinha o quê? O dia lá que libertavam, né? Que era 49, com 49 anos lá, ele seria liberto no dia da expiação,
seria tocado trombeta, né? E chamava também festa das trombetas, o dia da expiação. E então eram libertos os escravos. Os escravos ali, no caso, israelita para com israelita, eles tinham muitos até direitos. Eles tinham. Entretanto, irmãos, quando Paulo está escrevendo aqui sobre esses servos, lembremos que ele está escrevendo não para judeus. Ele está escrevendo essa carta para os gentios. Quem, por exemplo, que inicia o trabalho, Paulo, por exemplo, ele até aquele momento ele não tinha pisado ainda em Colossos. Quem iniciou o trabalho lá em Colossos foi o Epáfras. Foi Epáfras. E olha só o que diz aqui o versículo de número 12 do capítulo 14. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós. Que é dentre vós. Tudo indica que Epáfras, ele era um gentio que se converteu. Ou seja, ele não tinha tanta assim, principalmente ele como gentio, tanta familiaridade com relação a essa questão do escravo pela conotação judaica. Aquele escravo que tinha tantos direitos. No meio gentio, o escravo não tinha direitos. O escravo não tinha direito nem de viver. Se o seu senhor quisesse que o seu escravo morresse, ele poderia matar o seu escravo e ninguém iria questionar. Era propriedade dele. Assim como tem uma caneta e se eu quisesse quebrar a caneta, não vou quebrar, não vou. Mas se eu quisesse quebrar a caneta, é que não é minha. Quebrar uma caneta que não é minha, mas se fosse minha e eu quisesse quebrar a caneta, talvez alguém poderia falar, poxa, por que não deu a caneta para mim? Que desperdício mais. A caneta é minha, não é? Se eu quiser escrever, se eu quiser jogar fora, se eu quiser dar, é minha. Assim era a ideia de escravo. Escravo era propriedade. E aqui, irmãos, então, essa é o pano de fundo. Esse é o pano de fundo que Paulo está escrevendo a pessoas aqui que nós poderíamos dizer assim, está lá na base da sociedade. Pessoas que estão lá na base da sociedade. E aqui ele então vai incitá-los a serem obedientes. Diante desta situação toda, eu gostaria de trazer aqui o seguinte tema: escravos em Cristo. Escravos em Cristo. Ele diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Aqui que ele está querendo dizer segundo a carne, não é fazendo coisas da concupiscência. Ele está falando o Senhor ali que é o seu Senhor na carne. Não é o Senhor espiritual, o Senhor Deus. Quando ele está falando o Senhor na carne, ele está falando o seu amo. O seu amo ali. Ele não está falando aquele Senhor que é carnal. Não é nesse sentido. Ou no sentido de concupiscência. Aqui a carne não está dizendo nesse sentido de concupiscência. Mas aquele homem, não o Senhor Deus, mas aquele homem, obedecei. Irmãos, talvez seja uma das coisas mais difíceis para aquelas pessoas serem obedientes. E quando ele incita a serem obedientes, a ideia aqui é fazerem as coisas com diligência, é fazerem as coisas sem reclamar. Paulo está incitando aqueles escravos que se converteram ao Senhor, que eles obedecessem aos seus senhores. Porque obedecendo assim aos seus senhores, ele está dizendo aqui e no contexto, dizendo que na verdade eles não estariam servindo ali como escravos a homens, mas estariam servindo ao próprio Deus. E aqui, irmãos, ele vai trazer algumas coisas aqui extremamente importantes para nós, porque talvez nós olhamos assim para esse texto e falamos assim conosco mesmo, mas eu não sou escravo. Eu não sou escravo. Esse texto não tem nada a ver comigo. Esse texto tem tudo a ver conosco. Esse texto tem tudo a ver conosco. Tudo bem que na sociedade da época é muito diferente da nossa sociedade hoje. A nossa sociedade hoje, ela proíbe até a questão
da escravidão. A sociedade lá não tem essa conotação. Mas nós podemos aplicar isso de várias formas na nossa vida. Nós podemos aplicar esta questão aqui com relação ao nosso próprio trabalho. Ao nosso próprio trabalho. Nós temos um chefe, né? Eu, por exemplo, eu tenho um chefe que vê todas as coisas. Como diz o jovem, né? Eu não posso nem dar um migué. Porque ele sabe de tudo. Meu chefe, ele sabe de todas as coisas. Não, ou seja, não tem nem como esconder dele. E ele ainda sonda corações. Mas, irmãos, além desse chefe, nós podemos ter outros chefes aqui segundo o mundo. E segundo o mundo, aqui o que ele está nos incitando é sermos obedientes. Sermos obedientes. Uma das grandes dificuldades hoje em dia é nós vivemos no meio de uma geração rebelde. Nós vivemos no meio de uma geração que, se não concorda com a coisa, rebela-se. Deixa de fazer as coisas que são ordenadas, seja no trabalho, seja aonde for. Nós estamos vivendo uma geração que ela tem sérias dificuldades com relação, por exemplo, à autoridade. Quando os trata aqui a respeito de servos com relação ao seu Senhor, ele está falando de autoridade. Irmãos, nós vivemos épocas em que, por exemplo, na escola, a Dulce Maria, na época da Dulce Maria, tinha até palmatória, né, Dulce Maria? Não tinha. Tá certo. A Dulce Maria novinha. Então, houve épocas, irmãos, que tinha até palmatória. Como disse, o aluno olhasse meio torto para o professor e ia para a palmatória. Hoje em dia, quem vai para a palmatória é o professor. Se o professor ele tratar mais ou menos mal o aluno, ele vai para a palmatória. Temos vivido uma sociedade que está de cabeça para baixo, irmãos. E nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes. Nós temos muito aquelas questões de que temos aquele senso extremo de justiça, e no fundo acabamos sendo injustos. Acabamos sendo injustos. Irmãos, aqui o que ele nos incita é sermos obedientes. Sermos obedientes, mas não sermos obedientes somente quando o chefe está lá de olho na gente. Não só quando ele está lá de olho, mas em todo instante ser obedientes. Como diz, irmãos, muitas vezes a gente, na nossa vida cristã, tendo até, vamos dizer, o Senhor aí como o nosso grande chefe, vamos dizer assim, nós temos, assim, uma noção muito vaga, muitas vezes. O Senhor sempre ele está nos vigiando. Mas tem hora que parece assim, Senhor, o Senhor não está olhando o que eu estou fazendo. Parece que a gente age assim, parece que Deus não está me olhando. Parece que Deus não está vendo o que eu estou fazendo. Aqui ele está falando, irmãos, sobre homens servindo a homens. Mas nós não servimos somente a homens. Nós servimos principalmente ao nosso Deus. E servindo assim ao nosso Deus, aqui o próprio texto, ele vai falar aqui que nós não deveríamos, o versículo de número 22, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Paulo, ele traz algo aqui, irmãos, que é extraordinário. Ele traz aqui que quando nós fazemos as coisas, o grande foco não é agradar os homens. Obedecer ao meu chefe no meu trabalho, obedecer ao meu professor na escola, obedecer ao meu pai, se for o caso. Tudo bem que nós vimos a respeito de família mais acima. Mas com relação à questão da autoridade aqui, não é meramente para agradar as autoridades. Não é meramente para agradar o chefe, mas é para agradar o nosso Deus. Para agradar o nosso Deus. Irmãos, esta é uma visão a respeito de vida cristã que tem se perdido muito. É uma visão que as pessoas parecem que não gostam. Não gostam de jeito nenhum. Porque, infelizmente, nós temos
há muitos chefes e professores que são ímpios. Mas aqui ele não está falando para escravos obedecerem o seu senhor se ele for crente. Não fala. Aqui provavelmente muitos escravos tinham senhores que eram ímpios. Tinham senhores que eram injustos com eles. Tinha senhores que eram severos. Tinham senhores que os espancavam sem necessidade. Simplesmente porque estava, sei lá, com raiva, porque brigou com a esposa, ou qualquer coisa, ia lá e descontava no escravo. Havia essas coisas. E Paulo, ele diz em todas as coisas obedecei. Irmãos, aqui é uma atitude de... Tudo bem que a própria situação de um escravo já é uma situação de humilhação. Já é uma situação de humilhação. Mas a ideia que Paulo ele vai trazer aqui também é de se esvaziar mais e mais. De se esvaziar mais e mais. Irmãos, quando nós vemos, por exemplo, sobre essa questão de esvaziar mais e mais, nós vemos, por exemplo, João Batista falando a respeito de Cristo. Convém que ele cresça e que diminua eu. A ideia é de se esvaziar mais e mais. Mais e mais. Mas nós temos dificuldades com relação ao tamanho orgulho que nós temos no nosso coração. Nós temos dificuldades. Nós temos dificuldades de ser, de repente, humildes. Temos dificuldades de nos humilharmos em áreas da nossa vida. Temos dificuldades em nos humilharmos em relação a relacionamentos, até com autoridades. Temos dificuldades. Nós temos dificuldades porque a nossa geração ela é muito pervertida. Ela é uma geração em que parece que quem manda em casa são filhos, não são os pais. Nós temos vivido geração dessa forma. Geração que parece que as crianças são os reizinhos da casa. E quando cresce adulto vai achar que o professor é assim, vai achar que o chefe é assim também. Vai achar que é. Nós temos preparado muito mal a nossa geração porque nós estamos muito mal nesse aspecto. Nós não temos como dar algo que nós não temos. Não temos como. Não temos como ensinar humildade para os nossos filhos se não temos. Não temos como pegar e ensinar aos nossos filhos a respeito de obedecerem, serem submissos aos senhores, às autoridades, sendo que nós mesmos não somos. Não temos como passar algo que não temos. Irmãos, por isso nós devemos entender a respeito desses princípios que a Escritura ela nos ensina e nos adequarmos. Senhor, eu sei que é difícil matar o meu eu, e como Ele quer berrar lá dentro de mim, como Ele quer gritar lá dentro de mim, como Ele quer ser autoritário dentro de mim, mas me ajuda a matá-lo, matar esse ego que faz com que eu seja contrário àquilo que Tu queres na Escritura. Irmãos, olhemos para aquilo que o Senhor ele fala, Ele diz aqui, mas em singeleza de coração, coração singelo, com mansidão. Irmãos, temos vivido situações diferentes, e ele diz aqui, temendo ao Senhor. No 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. A gente nesses aspectos tem hora que, ou grande parte, não consegue olhar o que está fazendo para Deus. Irmãos, e essas coisas muitas vezes acontecem até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Tem hora que parece que as coisas são feitas para liderança. Parece que as coisas são feitas para determinado tipo de liderança. Sendo que a Escritura, na verdade, seja servindo a homem, seja servindo ao Senhor. Muito mais ao Senhor. Se servir ao Senhor, nós deveríamos servirmos aos homens, deveria ser de todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, com singeleza. Imagina o Senhor. Imagina o Senhor nosso Deus. Aí que deveria ser mais de coração ainda. Mas parece que, não sei, nós não servimos ao nosso Senhor. Parece que nós servimos a homens. Quando, irmãos, na nossa boca ela tem mais reclamação do que tudo.
Na verdade, parece que estamos servindo a homens, apesar que o próprio Senhor diz que mesmo quando servimos a homens, éramos para servir como a Ele mesmo. Não temos desculpa. Não temos desculpa. Se servir ao homem, nós deveríamos servir como ao Senhor. Nós não temos desculpa para não querermos servir, para não querermos ser obedientes, para não querer fazer aquilo que o Senhor requer de nós. Irmãos, e ele ainda diz que, apesar de um servo, um escravo, ele ter que fazer aquilo que o seu Senhor mandasse. Ele não tinha a opção de não fazer. E aqui ele está falando no sentido de fazer com todo o seu coração, fazer com singeleza de coração. Ele diz, fazendo assim, ainda assim, você ainda vai receber recompensa. Olha o que ele diz aqui, o versículo de número 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Irmãos, podemos servir a homens e não receber recompensas de homens. Aqui Paulo não está dizendo que serão recompensados pelos homens. Ele diz aqui que serão recompensados pelo Senhor. Irmãos, os homens podem ser injustos. Os homens podem esquecer o que nós fazemos. Os homens podem ser ingratos. Os homens podem até achar que é mera obrigação aquilo que nós fazemos. Mas o Senhor diz, fazendo com singeleza de coração, fazendo com temor do Senhor, fazendo de todo o seu coração, você ainda terá recompensa. Irmãos, isso é maravilhoso. Será que isso não seria mais do que motivo para nós servirmos, seja ao nosso chefe, a empresa, ou até a questão dos professores nossos, sermos como que submissos a eles também, nesse sentido, como uma aplicação, sabedores de que pode nenhuma palavrinha deles de agradecimento surgir, mas o Senhor vai recompensar. Muitas coisas o chefe pode até não ver o esforço. E nós temos visto, irmãos, uma geração que tem que levantado. E o que mais se ouve, principalmente dentro de empresas, é eu não sou reconhecido. O que mais se ouve é eu não sou reconhecido. Irmãos, o que Paulo está querendo tratar aqui é não busque reconhecimento de homem. Não busque reconhecimento de homem nas esferas da sua vida. Não busque. Porque o Senhor vai reconhecer. Faça de todo o coração e aquele que deveria reconhecer, aquele que deveria, na verdade, e que vai recompensar, ele vai reconhecer. Ele irá reconhecer. Irmãos, o quão maravilhoso para nós é o dia que nós chegarmos diante do Senhor, nós podemos ouvir da boca de Cristo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É maravilhoso, irmãos. Nós apenas refletirmos quando chegarmos diante do céu, no céu, diante de Cristo, Ele falar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Há recompensa em fazer aquilo que o Senhor requer. Há recompensa em sermos obedientes ao Senhor. Há recompensas, irmãos, vindo do alto do céu. Há recompensas para cada um de nós. Isso deve ser mais do que motivação. A nossa motivação não deve ser tapinha nas costas de seja quem for. Seja do pastor, seja lá no trabalho, seja de quem for. Isso daí é nada. Nada. Nada diante da recompensa que receberemos do Senhor diante de sermos fiéis a Ele. E Ele diz ainda aqui, a Cristo Jesus, a Cristo, o Senhor é que estás servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E isto não há acepção de pessoas. E quando ele fala que não há acepção de pessoas, ele está tratando aqui tanto do servo quanto do seu senhor, segundo a carne, né? O seu senhor homem, o senhor dele que é um homem. Ele está tratando tanto de um quanto o outro. Se você agir com injustiça diante do seu senhor, pelas costas dele, sem ele saber, o Senhor que sabe, ele vai te cobrar. O Senhor vai te cobrar. Agora,
aquele teu Senhor que trata de injustiça contigo, ele também vai ser cobrado. Quando ele fala aqui, e nisto não há acepção de pessoas, ele está principalmente querendo tratar sobre os dois níveis aí, tanto do Senhor quanto do servo. Ô, irmãos, isto é motivo suficiente para nós nos dedicarmos. Isto é motivo mais do que suficiente para darmos bom testemunho. Isto é motivo que, em vez de passarmos por momentos de injustiça, sairmos gritando, protestando contra qualquer coisa, nós deixarmos diante do Senhor. O Senhor que vê todas as coisas, e o Senhor que é o reto juiz, o Senhor que é muito mais justo do que qualquer juiz neste mundo, o Senhor vai cobrar e o Senhor vai dar a paga de cada um. Irmãos, como que você tem servido? Seja no seu trabalho, seja lá na escola. E se você, de repente, é até um senhor também, que tem funcionários, aí o versículo de número 1, do capítulo de número 4, ele diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Ou seja, vocês são chefes, saibam que você tem um chefe superior. Você é chefe, mas tem um chefe superior. Irmãos, como tem sido a nossa vida nesse aspecto? Como tem sido? Nós temos sido diligentes somente quando as pessoas estão nos vendo? Nós estamos servindo a homens com diligência somente quando estão vendo? Ou nós estamos servindo mesmo a homens como se estivéssemos servindo ao Senhor? Como tem sido o nosso proceder? E em relação ao próprio Deus, irmãos, se a Escritura ele fala de servirmos aos homens com todo o nosso coração, com singeleza e com temor, imagina para com o nosso Deus. Imagina para com o nosso Deus. Nós deveríamos fazer muito mais ainda. Porque, ao contrário de um chefe aí, ele não sabe todas as coisas. Mas o nosso Senhor Supremo, ele conhece todas as coisas. Não há como esconder nada dele. Ô irmãos, que o Senhor ele venha derramar graça sem medida sobre nós. Aqui, ele vai tratar sobre esse escravo de Cristo. Um escravo de Cristo que deve proceder para a glória de Cristo. E aqui, tratando desta forma, uma das coisas que poderia acontecer principalmente era o seu Senhor, ele notar Cristo Jesus no seu escravo. Ele notar que, olha, ele trabalha tão bem. Mas por que ele trabalha tão bem? Por que ele trabalha tão bem? Talvez até ele venha conversar com você a respeito do porquê que você trabalha tão bem. Você vai poder dizer: eu não estou te servindo meramente. Estou servindo ao meu Deus. E eu posso ter recompensa aqui. Crescer ou não crescer dentro da empresa. Ter um abono ou não ter. Ter aumento de salário ou não ter. Ser reconhecido ou não ser. Ou não ser reconhecido. Mas sabedores que seremos reconhecidos pelo Senhor. Sempre seremos reconhecidos pelo Senhor. Irmãos, se isso não nos basta, se isto não é suficiente para nós, significa que nós precisamos corrigir, irmãos, a nossa visão a respeito das coisas. Precisamos nos adequar mais e mais àquilo que o Senhor ele deseja para uma vida de singeleza, uma vida de humildade diante do Senhor. Nos adequemos, irmãos, olhemos para aquilo que o Senhor ele requer de nós e venhamos a viver em conformidade. Isso para a glória do nosso Deus.